Ó gentil senhor, ofereço minha honra e minha espada à prancheta do Suetônio. E na videoaula de hoje a gente vai falar sobre a nobreza feudal. Bom, a aula de hoje é um desenvolvimento do que a gente tinha visto na outra semana sobre as relações de suzerania e vassalagem. Se você não viu o vídeo, vai lá, ó, vou botar o link aqui, dá uma assistida naquele lá primeiro que vai auxiliar para a gente entender a aula de hoje. Bom, vamos lá, se você assistiu o vídeo da última aula, você deve ter percebido aí que nobre não era tudo igual, existia ali uma hierarquia, né? Existia uma escala de nobreza, onde tinham nobres ali de maior poder e nobres assim não tão importantes quanto outros, né? Então lá acima de tudo estavam lá os antigos reis, os descendentes dos antigos reis, que vão dar origem à camada dos suzeranos. Abaixo dele você vai encontrar lá senhores feudais com terras maiores ou menores, né? Os condes, os marqueses, os barões, né? E um pouco mais abaixo você vai encontrar lá chefes de armas, como duques, e lá embaixo, lá na parte mais rasa da nobreza, você vai encontrar os cavaleiros. Ô Fábio, tá falando só os e as. Pois é, as mulheres ali, elas não iam ter um papel tão predominante dentro do feudalismo. Não vai me entender mal, hein? Não vai pensar que mulher ali não servia para nada no feudalismo. Pelo contrário, ela tinha uma grande função, mas a administração estava na mão dos homens. Qual que era a função das mulheres? Só vamos falando brevemente aí. O que acontece? Os casamentos entre a nobreza acontecia ali com uma diferença de idade assim considerável, né? Os homens costumavam casar um pouco mais velhos, estavam ali na faixa dos 20 e tantos, 30 anos, né? Enquanto as moças, elas casavam bastante jovens, assim, entrou na puberdade, teve a primeira menstruação, já pode ter filhos, botar ali por volta de uns 13, 15 anos, opa, já tá na idade de casar, né? Então já se acertavam casamentos dessas moças aí com outros nobres. A gente monta uma videoaula para falar disso aí mais especificamente um pouquinho mais para frente. Vamos voltar então ao que interessa a gente, que é esse sistema de administração dos feudos e qual que vai ser o papel desses nobres aí. Bem, existia um ditado na Idade Média que dizia o seguinte: não existe terra sem senhor e não existe senhor sem terra. Ou seja, o cara, para ser um senhor feudal, ele tinha que estar ligado diretamente a algum tipo de feudo. Bom, o feudo não ia ficar se fragmentando toda vez que um senhor feudal morresse e isso fosse dividido entre os filhos. Geralmente o que acontecia? O feudo ficava na mão do filho mais velho. Ah, pera aí, Fábio, e se esse senhor feudal não tivesse filhos homens? Né? E se esse senhor feudal não tivesse filho algum? Como é que ficava isso aí? Bom, se ele tivesse filhas, geralmente isso ficava para a filha mais velha, mas na mão do esposo dela. Então a relação de casamento aí tinha que ser muito bem pensada, né? Com quem que as filhas vão se casar, né? Então a terra acabava saindo da sua dinastia e transferindo para uma outra casa, né? Para uma outra família, né? E se ele não tivesse filho algum, ele sempre ia ter ali um irmão, um sobrinho, um primo, um tio, alguém próximo que pudesse herdar. Então, posse e título estava diretamente ligado. E assim como a terra não podia ficar sendo fragmentada, o título também não. O que acontecia então quando o cara tinha mais de um herdeiro, mais de um filho homem? Qual que ia ser o destino disso aí? Bom, o destino dos filhos mais jovens costumavam ser dois. Ou ele podia ir para o clero, e obviamente por ser filho de um nobre, ele teria chances aí de ocupar cargos mais altos dentro do grupo eclesiástico. Numa outra videoaula vamos falar só sobre a igreja medieval, né? Ou então ele poderia se tornar assim, a camada mais rasa da nobreza, que era dos cavaleiros. Independente se ele era o filho mais velho ou se ele era o filho mais jovem,
a formação desse sujeito costumava ser basicamente a mesma. Como é que era a formação dessas pessoas e como elas iam ser treinadas para ser cavaleiros ou para ser senhores feudais dentro aí dessa sociedade feudal? Bom, lembra da última aula lá quando eu falei que assim, as nobrezas elas vão estar diretamente ligadas umas às outras pelos laços de suzerania e vassalagem. Então, assim, um senhor feudal tinha um conjunto de outros senhores relacionado a ele, seja pelo seu suzerano, seja por relações de casamento. Esse era um grande papel das mulheres na Idade Média, né? Porque através dos casamentos você conseguia estabelecer ali laços de fidelidade, laços de acordos políticos que iam acabar unindo casas diferentes. Detalhe importante aí da ideia do casamento. Normalmente os homens se casavam com mulheres numa condição social melhor do que a deles. Ter filhas, então, representava um grave problema, porque você tinha que arrumar bons casamentos a essas filhas, caso contrário elas iam para o clero, e se não conseguisse, você ficava com uma figura encalhada dentro da sua casa, o que podia ser um grave problema, porque mostrava que você não tinha bons relacionamentos. Vamos para os filhos homens, então. O que acontece? As crianças, assim, elas eram criadas dentro do ambiente doméstico, ali, junto com a sua família, até assim, a idade de por volta de uns 6 anos aproximadamente, né? Enquanto estava nessa fase aí, a criança vivia ali junto com a família, junto com as aias da mãe, que auxiliavam ali na criação daquele jovem. Quando estava ali por volta de uns 6 anos, pouco importa se era o herdeiro ou se era algum dos outros filhos homens, ele era levado até a casa de outro senhor feudal que estava ligado ao seu pai diretamente por esses laços de fidelidade. Lá ele era entregue como pajem, né? Você já deve ter ouvido essa palavra, né? Pajem é o nome daquele molequinho que geralmente está lá no casamento carregando a aliança, né? Se não é a dama de companhia, é o pajem, né? Bom, percebe essa figurinha? O que ele está fazendo lá no casamento carregando a aliança? Ele está servindo a alguém, né? Ele é um funcionário que facilita a coisa. Em vez do noivo carregar a aliança no bolso, tem lá um moleque que está fazendo esse serviço. Pois é, o pajem tinha justamente essa função. O que o pajem fazia na casa desse outro senhor ligado a ele diretamente? Esse pajem trabalhava dentro do castelo, né? Ele, desde levar mensagens às outras pessoas, até arrumar o quarto do senhor, até cuidar do senhor quando ele estivesse doente, né? Limpando o vômito do senhor, trazendo roupas novas, né? Ajudando o senhor a se vestir, sei lá o que, né? Tinha esse moleque, né, que vivia ali dentro do castelo e auxiliava o senhor daquele castelo da forma como fosse. Ah, então o pajem virava um serviçal? Não, não é bem por aí. A ideia do pajem é o quê? Ele vai estar naquele convívio da comunidade castelã e ele vai ficar observando o que acontece naquele espaço. Afinal de contas, quando o seu senhor estava ali em reunião com outros vassalos ou com outros nobres de outras casas não vassalas do mesmo senhor que ele, estava ali o pajem ajudando a servir o vinho, a trazer a comida até a mesa, e ele estava ali ouvindo o tempo todo e percebendo como é que o meu senhor se comporta, né? Como é que o meu senhor toma as decisões, qual a estratégia que esse senhor toma para a guerra. Era um sistema de aprendizado. Então, não tinha ali uma educação formal, onde o cara tinha aulas de ser nobre exatamente, né? Até tinha algum tipo de instrução. No entanto, a maior parte do aprendizado se dava nesse observar. Na hora que ele olha e percebe como é que o meu senhor se relaciona com os demais. Bom, óbvio, esse jovem aí ele vai crescendo até o momento onde ele já tivesse ali um porte físico considerável, alguém que pudesse cumprir a função do nobre, que era ir para a guerra. Nesse momento ele se tornava escudeiro. Ô Fábio, em que idade que isso acontecia? Vai variar bastante, né? Se você lembra da sua adolescência, ou se você é adolescente, tá vendo esse vídeo aí, né? Você deve perceber assim, que na faixa ali dos 13 anos, lembra da idade das meninas, quando elas estavam prontas para se casar? Então, ali na faixa dos 13 anos,
Os meninos ali têm várias composições físicas diferentes, sem conta desde aquele franguinho, assim, aquele shape de grilo, assim, magrelo, miúdo, muito criança, até aquele sujeito que tem o porte de um adulto. Então, assim, mais ou menos nessa faixa de idade, assim, por volta de uns 12, 13 anos, quando o sujeito começava a mostrar uma composição física semelhante à de um adulto, esse cara deixava de ser pajem e tornava-se escudeiro. Bom, pega a palavra de escudeiro, deriva de escudo, né? Ou seja, o que faz o escudeiro? O escudeiro é o sujeito que auxilia não mais o senhor feudal, mas ele auxilia o cavaleiro. A partir de então, o sujeito ele vai ter uma educação diretamente ao lado de um nobre. É um nobre menor, obviamente. Às vezes, inclusive, né, esse novo escudeiro, né, no futuro seria senhor feudal e talvez tivesse sob seus serviços aquele cavaleiro que foi seu instrutor enquanto ele era escudeiro. Né? Então vamos lá, o que acontece? Esse sujeito era alguém que auxiliava o cavaleiro a cuidar das suas armas e até ajudar na guerra. Né? Porque vamos imaginar o seguinte, que um cavaleiro ele não andava por aí o tempo todo de armadura. Só para a gente ter noção, assim, a proteção mais básica do cavaleiro, que era a cota de malha. O que era a cota de malha? Era uma camisa, né? Às vezes com um capuz, que era feito de pequenas argolinhas de metal, né? Então, assim, ao invés de ser um tecido, são essa série de argolinhas de metal trançadas, né, que ficam sobre o corpo do cavaleiro e que protegem ali o tronco, parte dos braços e pescoço e cabeça. Ah, protege contra qualquer tipo de ataque? Não, óbvio que não. Se você der uma flechada no cara, vai atravessar a cota de malha. Mas, se você der uma espadada nesse cara, não vai cortar ele ao meio. Né? Lógico, vai quebrar ali algumas costelas, vai quebrar algum tipo de osso, vai gerar um hematoma, pode até gerar um corte, mas não vai decepar esse cara. Ele vai ter uma proteção de metal por cima. Então, pensa o seguinte, só a cota de malha, né? Aliás, deixa eu mostrar para vocês o que é uma cota de malha. Olha para isso. E aí, viu o que é a cota de malha? Então, só a cota de malha pesava ali mais ou menos uns 3 a uns 7 quilos. Então, pense uns 5 quilos em média, né? Depende do tamanho dessa cota de malha, comprimento que ele tem, quantidade de argolas, quantidade de camadas. Né? Então, pense, só disso o cara está carregando uns 5 quilos a mais. Se o cara tivesse todo paramentado, o cara podia estar carregando por cima do corpo ali mais ou menos uns 10 a 15 quilos a mais. Cara, se ele andasse assim o tempo todo, na hora que ele chegasse no combate, ele estava ferrado, ele estava cansado, nem o cavalo ia conseguir andar. Então, o que fazia o escudeiro? Ele ficava acompanhando o cavaleiro e carregando as armas dele. Então, geralmente, enquanto o cavaleiro, a palavra, né, cavalo, né, o cavaleiro estava lá em cima do cavalo, que é um instrumento de guerra típico dos nobres, né? Enquanto o cara estava lá em cima do cavalo, o escudeiro estava ou a pé ou num outro cavalo e carregando um animal de carga, talvez uma mula, que ia carregando todo esse armamento. A armadura, a espada, a lança, o escudo, daí escudeiro, né? E quando chegava o momento de combate, ele auxiliava o seu senhor a trajar todo aquele equipamento e ir para o combate. E quando não estava em combate, o que ele fazia? Ele afiava a espada, ele tirava a ferrugem da cota de malha, ele desamassava a armadura e ficava ali acompanhando o cavaleiro, entendendo como que era o relacionamento dele com os outros, como é que ele prestava serviço a um senhor feudal, qual a relação de respeito que ele tem com ele, como ele corteja a dama, né? Então vamos pensando, o cara agora já é ali um jovem, ele vai ter que inclusive aprender das relações amorosas, como é que ele vai cortejar alguém, como é que ele vai se tornar importante para que algum senhor ceda para ele, uma esposa, né? E por aí vai. Então esse sujeito vai passar por uma segunda fase de aprendizado junto ao cavaleiro. Ah, ele só faz esse tipo de serviço, ele não combate? Combate sim. O escudeiro muitas vezes ia para o combate e estava ali sempre junto do cavaleiro, porque caso o cavaleiro, por exemplo, caísse do cavalo, ele não ia nem conseguir ficar em pé sozinho se não tivesse o escudeiro ali para auxiliá-lo.
Obviamente, o escudeiro usava ali paramentos muito mais simples do que do cavaleiro. Então, ele estava até mais exposto a tomar uma flechada, a morrer em combate do que o seu cavaleiro. Então, veja, esse treinamento de escudeiro aí era para sair ali um bom guerreiro. Dá para imaginar também que o escudeiro ele não estava na frente de batalha, né? Ele não estava o tempo todo de braço dado com o seu senhor, certo? Mas assim, ele estava extremamente exposto. E se ele conseguiu passar por isso, joia! Parabéns para você, você pode ser um cavaleiro. Bom, quando o cavaleiro considerava que o seu escudeiro já estava em condições suficientes para assumir esse novo cargo, ele indicava ele para se tornar então cavaleiro. O tornar-se cavaleiro era inclusive um rito religioso. Lembra lá do último vídeo quando eu falei lá da passagem do poder do suzerano para o vassalo, que tinha interferência da igreja? Pois é, a ordenação de cavaleiro era algo muito parecido. Bom, se a relação de suzerania e vassalagem era um laço de aliança que lembrava o casamento, a ordenação de cavaleiro lembra a ordenação do sacerdote, né? Um sacramento lá da Igreja Católica. Bom, então como é que isso acontecia? O sujeito ele tinha que ir até uma igreja, né, sendo reconhecido por algum cavaleiro de que ele agora poderia se tornar cavaleiro. Então, algum senhor feudal ou algum cavaleiro dava essa indicação, ele ia até essa igreja, entregava as suas armas ao altar, né, e passava a noite em vigília, rezando sobre as armas. Olha que coisa importante, para o cara se tornar cavaleiro, ele tinha que ter armas. De onde vinham essas armas? Dele próprio. O cavaleiro, o cara vivia da guerra. Ele prestava serviços aos senhores, mas ele era meio que um trabalhador autônomo. As armas dele eram dele. E ele tinha que conquistar isso de alguma forma. Como é que o cara tinha dinheiro para poder comprar essas armas, para poder ter um cavalo? Bom, ele tinha ali alguns caminhos para isso enquanto ele estava no serviço de escudeiro. Ele, por exemplo, poderia participar de um torneio, né? Uma prática esportiva onde rolavam ali apostas e esse sujeito aí poderia vencer ali algum combate entre escudeiros, né? E ganhar um troquinho com isso, né? Segunda oportunidade, ele poderia prestar serviços a algum senhor, né, junto com o seu cavaleiro, e devido ao seu trabalho muito bem feito, esse senhor poderia retribuir ao cavaleiro e dar ali um prêmiozinho ao escudeiro que tão bem o serviu. A outra oportunidade era o saque e a pilhagem, né, porque os cavaleiros eles acabavam vivendo desse tipo de conflitos, né, de invadir territórios, de lutar contra inimigos, e assim que se fez a invasão, a sobra de guerra era produto de saque. Então eles tomavam as coisas, roubavam o que tinha por lá e os escudeiros se aproveitavam de alguma coisa disso aí. Então, quando o cara conseguia ali ter as armas mínimas para ser cavaleiro, né, e era reconhecido, ele ia lá, passava a noite em vigília junto das suas armas e no dia seguinte vinha um sacerdote, né, abençoava ele e a partir de então o cara é cavaleiro. Bom, esse cara agora então é esse prestador de serviços. Ele trabalha na guerra para algum senhor feudal. Esse sujeito, então, ele pode trabalhar diretamente para um senhor, né? O que aí vai parecer com o que tem no clero, do clero secular, né? Ou ele poderia pertencer a uma ordem de cavalaria, né? O que é a ordem de cavalaria? É uma irmandade de cavaleiros. Então, muitas vezes eles prestavam um serviço dessa forma assim, um pouco mais livre, né? Não necessariamente estando ligado diretamente a um senhor, mas podendo prestar serviços a diversos senhores e até a igreja, né? Serviços de proteção, serviços de defesa de território e até para poder invadir alguma terra. Percebe então que o cavaleiro ele é um nobre adulto e a maioria passava o resto da vida como cavaleiro, muitas vezes prestando serviço ao senhor, mesmo que ele foi entregue ainda como pajem lá no comecinho da sua vida, né? Outros conseguiam trocar de senhores, né? Arrumavam senhores que de uma forma ou de outra poderiam ser melhores para ele, porque conseguiam ali dar mais benefícios, né? Melhores fontes de renda, né? Promoviam guerras que eram mais rentáveis.
ou podia participar de mais torneios para conseguir dinheiro aí, né? E o cara passava o resto da vida ali nesse tipo de serviço, a não ser que ele fosse o herdeiro de algum senhor feudal. Muitos desses caras ficavam prestando serviço como cavaleiro até que chegasse o momento que o pai dele falecesse, ele pudesse voltar à sua casa e lá ele assumisse o feudo de seu pai. Mas boa parte deles, né, depois de algum tempo servindo como cavaleiro, voltavam à casa do pai e aí ia passar a ser instruído como o futuro senhor feudal. Continuava servindo como cavaleiro ali, mas agora de uma forma muito mais próxima, conhecendo a sua terra, reconhecendo ali quais eram as possibilidades de exploração daquela terra, quem era o seu povo e qual que era a sua necessidade. E aí, aprendeu mais essa? Curtiu a aula de hoje? Se curtiu, vai lá embaixo, não curtiu, vai lá embaixo, não descurtir. Essa foi a presença do Suetônio, eu sou o professor Fábio e você deveria estar estudando.